Olá pessoal, meu nome é José Roberto Castanheira Camargo. Hoje, na série Vida de Empresário, eu queria comentar com vocês. O assunto de hoje é um tema que fez parte da minha vida, fez parte da minha história, que é nunca é tarde para mudar. Tá? Por que eu quis abordar esse tema? Porque é um tema que eu me lembro muito dele, pessoas que me conhecem, pessoas que já conversaram comigo, e eu gosto muito de contar essa história, porque eu acho que ela é extremamente motivacional para as pessoas que estão dispostas a ouvir elas. E esse tema é nunca é tarde para mudar. E por que é nunca é tarde para mudar? Porque em meados dos anos após o ano 93, 94, aquele período ali, eu passei por uma crise financeira, uma crise pessoal muito grande, onde eu tinha montado uma franquia com um outro sócio, um cunhado meu, então aí as coisas não deram certo e diante daquilo eu arrumei diversos problemas financeiros, perdi um imóvel, perdi amigos, enfim, foi um momento muito complicado da minha vida ali, de que me serviu de lição para eu continuar a minha jornada da vida. E meados de o início do final de 95, 96, eu já vinha passando por um momento muito difícil que tinha aí eu, em função dos meus problemas, que eu tive bastante problemas judiciais, e eu já conto em outros vídeos que eu tive, apesar de ter feito administração, tive para mudar para administração de empresa, quando eu estava na PUC, e por um outro motivo, na hora que eu fui transferir para o curso de Direito, a moça virou para mim e falou, você vai demorar tanto tempo, e eu falei, deixa aí, eu vou continuar terminando a administração. Posteriormente, em decorrência desses problemas, eu precisei conhecer um pouco, apesar de que quando eu fui, trabalhei na iniciativa privada, na área de auditoria, que eu fui auditor júnior, eu tive muito envolvimento com o direito, não só com o direito, mas com a contabilidade em si, e eu sempre gostei muito, tanto é que essa sugestão de mudança, quando eu estava na PUC, para o curso de Direito, era em decorrência de um professor meu, de Direito Tributário, que dizia que eu era o melhor aluno e que eu tinha que fazer parte da turma de Direito e não da turma de Administração. Por isso até que me envolvi naquele momento para efetivamente mudar para o curso de Direito, que acabou não acontecendo naquele momento. Mas em decorrência dos meus problemas jurídicos, que eu tive diversos, eu me lembro que naquela época, só de dívida bancária, eu devia para 14 bancos, um número assim, dentre muitas coisas. Eu contratei um advogado, que era meu conhecido, que ainda levou o restinho daquilo que eu tinha, né? O pouco que me sobrou, meu. E ainda eu vivia num emaranhado de problemas, e eu sempre digo que o meu melhor processo que eu tive foi um meu, aonde a minha mãe era avalista e ia perder uma propriedade da qual não tinha um valor expressivo monetário, mas tinha um valor sentimental muito grande para minha mãe. Tanto é que a minha mãe veio a falecer agora faz 5 anos, e ela morreu ainda sendo proprietária daquelas terras, daquele lugar, onde ela tinha um envolvimento pessoal muito grande. E aí, eu naquele momento de vida, naquela transição que tinha, eu já era casado, já tinha 2 filhos e vivendo um momento de fracasso e aquela coisa que eu vou fazer da minha vida. Falei, bom, agora eu vou fazer direito e como uma opção minha. Eu tinha um projeto que naquela época direito era em 4 anos, não era mais 5, e era mais difícil de entrar. Eu morava em Bauru, eu fui fazer direito em Marília, eu tive que viajar. Eu sempre falo, o meu diploma, o meu curso de direito foram 180 mil quilômetros, foram 2.000 horas de estudos, 180 provas que eu fiz, fora a prova da OAB, que naquela época também já era difícil. Então foi acreditar num projeto de 4 anos, quer dizer, no dia 16 de fevereiro de 96, eu me lembro que eu estava, era um dia ensolarado, já era verão, né? E eu peguei o carro e fui até o início da entrada de Marília, onde era a faculdade, Unimar, e estava um dia muito bonito. Na hora que eu desci do ônibus, que tinha um ônibus que levava, né, era fretamento, eu virei e falei assim, bom, aqui eu começo e aqui eu tenho que terminar. Aqui eu tenho minha história, eu não tenho mais opção,
na atual situação que eu tenho, de me restabelecer economicamente, psicologicamente. Eu preciso traçar um plano para mim de carreira e de vida pessoal. E eu vou ser advogado e vou ser consultor de empresa. Mas era um projeto para 4 anos. Imagine hoje, quando você tem toda uma necessidade, você tem todo teus compromissos, a tua vida já, seus filhos iniciando na idade escolar. Aquilo era muito difícil, na realidade. E ali eu comecei. Mas antes de eu entrar na faculdade, teve um dia que eu estava super contente, porque eu havia passado na faculdade, ia retornar a estudar, eu tinha um projeto, eu tinha um propósito, eu tinha uma meta, eu tinha uma condição de que eu estava vendo uma luz no final do túnel, porque os últimos anos tinham sido muito difíceis na minha vida, né? E todo esse processo de quebra, de fracasso, é muito difícil de você acabar superando. Eu sempre digo que você tem que ter algo mais em você, além de uma força interior muito grande. E isso talvez em outros momentos eu até explico como é que é o meu mindset nesse sentido, né? E aí eu estava num momento muito contente e tal, virou uma pessoa para mim, naquele dia que eu tinha recebido a notícia que eu ia voltar a estudar, que eu tinha passado lá no vestibular, enfim, aquela história toda. Ele olhou para mim e me disse assim: louvável, porém um tanto quanto tarde, né? Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês, aquilo ali foi tão indigesto para mim que eu me senti como se eu tivesse aquela carne que eu estava comendo ali, como se fosse um caco de vidro que eu tive que esmagar, engolir dentro de mim e acabou com a minha alegria daquele momento, a alegria da esperança, a alegria da luz no final do túnel, aquele momento difícil. E aquilo eu guardei para mim. Aquilo eu guardei para mim, me doeu muito naquela época. Foi assim um momento onde me marcou muito. E durante os 4 anos que eu fui na faculdade, eu nunca esqueci daquelas palavras que louvável, porém um quanto tarde, aquilo me perseguiu. Como eu gosto de contar isso até hoje, que isso já passou e tal. E a lição que eu tive é que nunca é tarde para nada na vida. E de que você pode fazer conquistas, você pode recomeçar de novo, você pode criar um propósito, você pode criar uma meta, você ter um objetivo, enfim, você pode ir muito longe desde que você esteja acreditando nisso, desde que você esteja livre para conduzir o teu caminho e a tua meta e que nada é impossível. Então, realmente, depois que eu me formei, no dia que eu me formei, tinha um canudinho simbólico do diploma, eu encontrei com essa determinada pessoa e disse para ele com o maior prazer e maior satisfação, não com estilo de vingança, não, com estilo de realmente de dizer aquilo de bom que a vida pode te proporcionar, o bom de que você acredita em você e diz que você pode fazer e de que as coisas são mutáveis, né? Não são imutáveis, né? E cheguei para ele e falei assim, olha, você estava errado. Tó para você. Ele não entendeu, ele falou, mas por que você está dizendo isso? Eu falei, porque há 4 anos atrás você disse para mim, louvável, porém um quanto tarde. E foi uma verdade que disse, você errou, porque eu me formei, eu já advogo já sem OAB, eu já tenho a minha consultoria, eu me restabeleci como pessoa, eu me restabeleci como um ser humano, eu reconquistei a minha autonomia, a minha autoestima, e eu aprendi na vida que você me ensinou que nunca é tarde para nada. Nunca é tarde mesmo, desde que você tenha um propósito, que você tenha um objetivo, que você tenha uma meta. Então essa história eu gosto muito de contar, eu acho que fica aí um feedback para vocês, que talvez estejam passando um momento difícil ou não, de que nunca é tarde para nada na vida. Reflita sobre isso. Eu acho que vai ser legal. Se você quiser trocar uma experiência com a gente, conversar com a gente, falar comigo, enfim, trocar ideias em relação a isso, eu estou aqui. Você pode escrever, pode entrar em contato com a gente, divulgar isso aí para o amigo. Vai ser um prazer.
Um abraço, fica com Deus e até a próxima.